Bom, amigos, o desenvolvimento histórico das escolas de samba, né? A gente tem que, para poder entender, voltar ao ponto onde foi oficializado no calendário da cidade. O Distrito das Escolas de Samba é de 1932, mas ele foi criado pelo jornalista Mário Filho, né? Esse mesmo da nome Maracanã, irmão de Nelson Rodrigues, que ocupou um espaço onde não tinha futebol, o jornal dele chamado Mundo Esportivo. Depois o Jornal Globo e deu um pouco o fechamento desse jornal, desculpa. O que acontece? Quando ele foi oficializado em 1935, o prefeito Pedro Ernesto, que dá nome ao hospital, que é aqui perto, aqui onde nós estamos gravando, aqui em Vila Isabel, as escolas de samba passaram a ter um diálogo com o poder público de adesão. Por quê? Porque, historicamente, como nunca foi política de Estado, esperamos que mude a partir de agora, mas sim política de governo, as escolas tinham que negociar as verbas para o desfile ano a ano. E, historicamente, a relação das escolas com a política, das agremiações, ela vem se pautando sobre esse norte. Eu preciso de verba para fazer o meu desfile. Os enredos em si passaram por ciclos. Você teve o primeiro ciclo de enredos nacionais, que muitas vezes era o livro de história do filho do compositor, porque a figura do carnavalesco não era assim tão importante. Isso vai até os anos 60. Nos anos 60 a gente começa a ter um componente mais político, mais politizado, que é o Salgueiro do Pamplona, principalmente. Pamplona traz uma série de enredos negros. Isso é política, sim, que você sai da historiografia convencional, da historiografia dos livros, conservadora, e começa a tratar de temas que não estão nos livros. Então, Pamplona e o Salgueiro da década de 60 começam a mudar essa relação das escolas com a política. Chica da Silva, Chico Rei, Quilombo dos Palmares, eram temas que não foram abordados anteriormente. Nos anos 70, você começa a ter algo que não parece política, mas que são os enredos de matriz afro-religiosa, enredos dedicados a orixás. Você já tem alguns enredos citando orixás, mas o marco zero desse processo é a Olinda das Sereias, do Império Serrano, 1976. E aqui quero um parêntese sobre o Império. Eu até entrevistei o presidente atual da Escola Samba da Velar, no momento que a gente fala, que ele fala que a tradição da escola é essa, política, e que ele não vai mudar isso. O Império sempre teve uma tradição de política mais progressista, mais à esquerda. E por quê? O Império foi formado pelo pessoal do Sindicato dos Estivadores do Porto do Rio, que moravam na Serrinha, né, na comunidade da escola entre Guajolo e Madureira. Então, o seu nascimento, ele traz esse germe político progressista de esquerda, através do Sindicato dos Estivadores. Então, fechamos esse parêntese, mas a gente tem que colocar como importante também para a política e a escola de samba os enredos de matriz afro-religiosa, porque significa uma ruptura de um padrão. Você sai daquele padrão adesista, de contar a história oficial, e começa a contar temas e ter enredos que não estão nos livros de história. Então, Quilombo dos Palmares, enredos afro-religiosos. E a gente vai ter depois a década, que é a grande década da crítica. E da crítica política do carnaval, que é a década de 80. Principalmente com a Caprichosos de Luiz Fernando Reis, mas não somente a Caprichosos de Luiz Fernando Reis. Você tem, por exemplo, um carnaval de 1986, que é o primeiro pós-eleição que levou o primeiro presidente civil à presidência da República, né, José Sarney. Você teve diversas escolas fazendo enredos políticos e críticos, inclusive a Portela. É o único enredo crítico da Portela na história, é o de 86. Tem um verso no samba que hoje seria muito atual, né? O meu patrão que é vacilão, né? Quer dizer, o refrão dizia: no país da bola só deita e rola, no país da bola quem vem com dólar. Então, a década de 80, especialmente a Caprichosos, do Luiz Fernando Reis, mas não somente, marca a grande década da crítica política, que depois refluiria. Por que refluiria?
Tempos de crise econômica, tempos das escolas se afastando das suas comunidades, muito por conta, esse é um fenômeno que eu acho pouco estudado, muito por conta do avanço das igrejas evangélicas, que começa ali no final dos anos 80. Isso aí gera uma outra vertente de debate, que acho que não cabe nesse momento, né, de frequência nas escolas, né, embora fossem pessoas brancas nas escolas, mas que não é o caso aqui. E a partir dos anos 90, né, você tem os enredos CEP, que tem duas versões, né, cidade, estado, país, ou então o CEP de código dos Correios. Dinheiro fácil para as escolas, sem muita contrapartida. Você tem em 85 o primeiro enredo patrocinado da história do carnaval, que é o Samba, Sol e Cerveja, o combustível da ilusão do Império Serrano. Tem até uma história engraçada, porque o senhor Luiz Machado conta que ele perdeu o samba porque o Beto Sem Braço era amigo do Escadinha, traficante Escadinha do juramento, né? Ele fala com todas as letras: eu perdi o samba pro seu Renato Lage, que era do carnavalesco, ficou com medo do seu José Carlos dos Reis Ensina. Mas é o primeiro enredo patrocinado. Em 95 você tem o primeiro enredo campeão patrocinado, que é o enredo do Jegue da Imperatriz. Não vamos discutir que é resultado, eu como bom portelense. Mas você tem 2 décadas aí, até mais ou menos, até o iogurte, né, um pouco menos de 30 anos, onde a política fica um pouco fora porque tem dinheiro fácil de patrocínio. E mais uma vez, muito patrocínio de cidade, muito patrocínio de estado e de alguns países. Então, você tira a política, você tem que falar o que o governante quer. Você adere novamente. Na última década, com o renascimento dos sambas enredo, com a questão dos enredos patrocinados estarem diminuindo muito pelas exigências novas de governança por parte de empresas e poder público, que a gente sabe que as entidades que comandam o carnaval não são exatamente exemplo de governança. A gente voltou a ter uma onda de enredos mais políticos e mais críticos, principalmente através do Leandro Vieira. O Leandro Vieira vem a Mangueira, ele já vem de um enredo na Caprichosa, que tinha um lado crítico, porque ele critica os escritórios de samba, uma crítica interna, mas critica também a mercantilização. Ele chega a Mangueira, é campeão logo no primeiro ano, é o único carnavalesco campeão do grupo especial no seu ano de estreia. E com isso ele ganha carta branca, primeiro, para mudar a característica da Mangueira, que nunca teve característica política, passou a ter com ele. Tanto que o enredo para 23 é um enredo que tem cores políticas, cores de resistência. Você tem ao mesmo tempo a ascensão do Crivella à Prefeitura do Rio, que cortou verba e que se declarava como inimigo das escolas de samba. E as escolas de samba, como um movimento de resistência, passaram a abordar a política também de maneira mais incisiva. Pedro, nesse ponto é bom a gente abrir um parêntese, porque muita gente acha que o enredo crítico ele veio de 2010 para cá com o Mangueira 2019, quando na verdade o próprio Leandro já tinha feito isso em 2018 criticando o Crivella. 17, o enredo de 17, Só com a Vida do Santo, é um enredo que ele tem o seu viés político. Colocar a segunda porta-bandeira de Nossa Senhora é político, tudo é político. O que você pode discutir se você está fazendo um enredo de política partidária ou não, mas tudo é política. Você fazer um enredo colocando, em 2017, o Crivella já tinha assumido uma porta-bandeira vestida de Nossa Senhora Aparecida, é política sim, é resistência, é engajamento. Então, tudo é política. Você fazer um enredo, a própria Mangueira fez anos antes, o ano das festas, você tem um setor destinado à parada LGBTQIA+, São Paulo, é política. Sim, a política não é somente a política partidária, a política ideológica, também tem isso. Eu vou falar agora um bom exemplo sobre isso. Mas tudo que seja resistência, até o ato de você não optar por não falar em política, é política. A política é escolhas. Você faz escolhas o tempo todo. E aí eu vou fazer um segundo parênteses, antes de falar da Mangueira de 19, que é a Beija-Flor. A Beija-Flor fez o enredo 18, que foi campeã da maneira até que eu acho bem contestável. E aqui, contestável não pela matriz ideológica do enredo, contestável porque de alegoria de fantasias ela estava bem aquém do que seria o esperado para uma escola campeã.
Mas ela faz o enredo 2018, que é um enredo que louva a Lava Jato, que louva as correntes conservadoras políticas, e ela faz dois enredos, 22 e 23, que são de matriz ideológica completamente oposta. A escola guiou a esquerda. Acho que tem muito, assim, tem muito Losada ali nisso. O Losada declaradamente é um homem politicamente progressista, de esquerda, mas você percebe dentro dessa nova tendência de que uma escola como a Beija-Flor, que é ligada a políticos conservadores de Nilópolis desde sempre, em seus enredos ter uma guinada dessa. Fazer em 18 o enredo Lava Jato, enredo MBL, como eu chamava à época, você fazer em 23 o enredo que é totalmente progressista, né? Questionando a independência do Brasil e buscando as lutas populares. O samba para 23 diz, baixada em ato de rebelião. Então, a gente percebe uma inflexão no discurso para alguns enredos, mas engajados, diretamente engajados. O principal exemplo desse, sem dúvida alguma, é o enredo da Mangueira Campeão, de 2019, que questiona vários episódios da história. O enredo onde a polícia da vereadora Marielle Franco ela não era originalmente do enredo, ela vem do samba. O samba cita Marielle, uma história que eu já documentei no Louros de Touro. É uma ideia da Manu da Cuíca, que foi comprada pelo parceiro, também na época esposo, ainda é esposo, de Carlos Massa. O samba ganhou, então a diretoria da escola quanto o carnavalesco acharam que era pertinente colocar no enredo. E esse desvio tem uma história curiosa. A bandeira que entraria por trás da história, né? A bandeira do Brasil em verde e rosa, com negros, índios, que foge agora para outra expressão, e mulheres, era uma solução de improviso, porque não teve dinheiro para fazer o último carro. Então eles optaram pela bandeira que custou R$ 2.500 para poder substituir um carro alegórico que custaria de 300 a 400 mil. Foi um improviso que deu certo. E muitas vezes o carnaval é isso, é um improviso que dá certo. Então, para a gente fechar, tudo é política, o desenvolvimento histórico das escolas de samba, as diretorias sempre foram adesistas, é o último ponto que eu quero deixar. O fato da escola ter um enredo, e o tweet de 2018 é muito claro disso, tem um enredo também engajado politicamente, mas a escola tem uma diretoria conservadora, como a maioria das diretorias são conservadoras por formação, são conservadoras por adesão e são conservadoras. A história do poder constituído das escolas de samba sempre foi de adesão ao governo da vez. Então, pra gente encerrar, né? Tá um pouquinho longo. A história da política das escolas de samba, primeiro, passou por ciclos. Segundo, foi influenciada pela busca por verbas públicas. Terceiro e principal, vivemos um momento atual onde, pelas características recentes, pelas circunstâncias recentes, algumas escolas partiram de forma mais enfática para enredos mais politicamente engajados. Eu acho que é isso, gente. Obrigado.